Tudo bem com vocês? Começamos agora mais uma sexta-feira muito produtiva, com muito aprendizado, não é mesmo? E hoje nós vamos falar sobre verbos. Só que é os verbos, né, para narrar e verbos para descrever, que são usados no cordel, que foram usados lá naquele poema no tempo que os bichos falavam, que nós trabalhamos na segunda-feira. Então vamos ficar atentos a esse assunto para nós identificarmos esses verbos e as diferenças entre o verbo de narrar e o verbo de descrever. Tudo bem? No poema, no tempo que os bichos falavam, né, que nós trabalhamos, o cordelista usou verbos de ação para narrar o que alguns bichos faziam. Então, sempre que ele ia dizer algo que seria feito pelos bichos, era utilizado um verbo de ação. E ele também utilizou, além dos verbos de ação, utilizou verbos de estado para descrever os bichos, certo? Então, para ações, verbos de ação, né? Para coisas que seriam feitas, verbo de ação, e para descrever foi utilizado verbos de estado. Vamos agora observar alguns exemplos de verbos de ação. Veja aqui esses dois fragmentos do poema. Primeiro, na festa todos os bichos brincavam entusiasmados. Olha só, brincar é uma ação. Então, por isso que a palavra brincavam está grifada representando um verbo de ação. Próximo fragmento. O galo almoçou milho, carneiro comeu capim. Almoçou e comeu são verbos de ação, por isso estão grifados aí. Agora, vamos analisar outros fragmentos e identificar os verbos de estado. Veja só, o macaco é bicho esperto. O é uma flexão do verbo ser, né? Que é um verbo de estado. Temos também o tatu e o timbu eram amigos demais. O eram também uma flexão do verbo ser, só que no plural, né? Enquanto o está no singular, o eram está no plural. Compreendido? Vocês estão entendendo mais ou menos a diferença do uso dos verbos de ação e do verbo de estado? No verbo de estado, não executa ações, certo? Apenas nos verbos de ações que mostra que o animal fez alguma coisa, que ele tomou atitude. Já o verbo de estado não demonstra ações. Agora que vocês já sabem qual é a diferença entre os verbos de ação e os verbos de estado, nós vamos também estudar um pouquinho de ortografia. Esse conteúdo já é um conteúdo que vocês conhecem, mas é a caráter de revisão, de relembrar o que nós já sabemos. Então, o assunto é M ou N. Vocês lembram da regrinha do M, gente? A regrinha do M é muito importante. Ela está aqui nos relembrando que usa-se M antes de P ou B e usa-se N antes das demais consoantes. Vamos observar alguns exemplos? Nas palavras combate, tempo, sempre, pomba, gambá, usa-se M antes de P ou B. Então, todas essas palavras que eu li inicialmente, nós temos P ou B antes do M. Por isso, o M está ali cumprindo a regrinha dele. Já nas outras, não temos nem P nem B, e sim outras consoantes. Por isso, é utilizado o N. Como nas palavras conquista, tenda, ganso, encontro e frango. Agora, vamos relembrar da flexão verbal, que muda um pouco, né, o sentido dos verbos e falar um pouquinho sobre o M no presente e no passado desses verbos. Então, quando nós utilizamos
verbos no presente e no passado, a terminação dele sempre vai ser com M. Já se eu utilizá-lo no futuro, eu utilizarei o at e o o, certo? Mas no presente e no passado, apenas o M. Olha só, quando a terminação do verbo no presente ou no passado for nasalizada, usa-se M, certo? Sempre que eu tiver esse tom nasalizado no verbo, no presente ou no passado é M e no futuro é at e o o. Vamos observar aqui a conjugação do verbo nadar. Olha só, eles nadam. Esse é o presente. Eles nadaram. Esse é o passado. Presente e passado com o final M. Já na letra C, nós temos aí o futuro da palavra, né? O futuro do verbo nadar. E fica, eles nadarão. A pronúncia pode até ser um pouco parecida, mas a gente já sabe que é futuro, então não pode ter o M, apenas o at e o o, se o som for nasalizado, não é? O M nós utilizamos apenas no presente e no passado. Vamos ver esse mesmo exemplo em outro verbo? Agora o verbo brincar. Letra A, eles brincam, pois está no presente. B, eles brincaram no passado. Vejam que A e B estão com a letra M no final. Já na letra C, nós temos o futuro do verbo brincar. Fica assim, ó. Eles brincarão com at e o o. Agora o verbo dormir. Letra A, eles dormem, presente. Letra B, eles dormiram, passado. Letra A e B, novamente com M no final, presente e passado. E letra C, com at e o o, eles dormirão. Ok? Meus amores, espero que esse assunto seja relembrado, né, por vocês, que vocês consigam relembrar e novamente aprender esse assunto para responder a atividade que eu mandei lá na Agenda Edu, tá certo? Nossa aula termina por aqui. Tenha um ótimo final de semana, muita paz, afinem o instrumento e muitos beijinhos para vocês. Tchau, tchau e até a próxima!